Bem-vindo à segunda parte da nossa sessão sobre Azure Virtual Machines. Como vocês já sabem, meu nome é Murilo Miranda, sou Cloud Engineer da DataStax, MVP, e vocês podem me encontrar no Twitter em Murilo C. Miranda. Essa sessão é uma continuação da sessão anterior, né, basicamente, que nós fizemos uma introdução e demonstramos como se aprovisionar uma VM no Azure. Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre duas coisas que também são dois conceitos que são muito importantes, que são é, as ferramentas relacionadas à escalabilidade e confiabilidade nas VMs de Azure, o que nós temos, o que tem disponível para a gente chegar e garantir um uptime que nós queremos para nossas VMs, assim como uma segunda e última parte, que é a infraestrutura de rede aplicada a VMs no Azure. O que não vai cobrir tudo, porque a parte rede por si só já dá uma apresentação separada e dedicada, mas vamos falar sobre as coisas básicas. Ok? Então, iniciando aqui a parte mais teórica, uma coisa muito importante que nós temos que fazer é escolher um tipo de VM apropriado para o que nós precisamos. Não é? Uma parte importante da criação da sua VM é determinar a família e o tamanho que ela se encaixa, baseada nas suas necessidades. Nesse slide nós temos aqui uma lista de todos os tipos disponíveis, que são esses tipos que você pode ver aqui: o General Purpose, Compute Optimized, Memory Optimized, Storage Optimized, GPU e HPC. E como é que isso se encaixa na estrutura da Azure? Nós temos VM Types e dentro do VM Type nós temos a família de VMs e o tamanho das VMs. Vamos entender isso aqui melhor, vamos entrar em detalhe aqui em cada um desses sizes de VM, esses tipos. Ok? Começando aqui pelo General Purpose, que basicamente as VMs General Purpose fornecem uma proporção equilibrada entre o CPU e memória. São tipos de VM ideais para teste de desenvolvimento, também para bases de dados pequenas e servidores web com baixo ou médio tráfego. Ok? Ou seja, são muito genéricas, mas serve um pouco para tudo, na verdade, mas não é adequado para coisas muito específicas, que vão se encaixar mais nas coisas nas outras famílias que nós vamos ver à frente. A segunda é o Compute Optimized, que tem um alto rácio de CPU-memória, e esse tipo de VM é adequado para servidores web de tráfego médio, appliances de rede, processos de batch, servidores aplicacionais. O seguinte é o Memory Optimized. Pelo próprio nome da família você pode perceber que essas VMs Memory Optimized fornecem uma alta proporção de memória CPU, o que é ótimo para servidores de base de dados relacionais, para caches e grandes servidores. Também servidores de analytics em memory. E como vocês podem ver, nós temos ali dentro do Memory Optimize, nós temos ali algumas séries de VM. Temos ali a série E, a série M e a DS. O tipo seguinte são as VMs Storage Optimized. Mais uma vez, o próprio nome já dá uma dica aqui, as Storage Optimized oferecem uma alta taxa de transferência de disco, né? E são ideais para as bases de dados de Big Data, SQL, NoSQL, Data Warehousing e também grandes bases de dados transacionais. Alguns exemplos importantes aqui, alguns cenários que nós podemos encaixar nessas VMs são bases de dados NoSQL como Cassandra, MongoDB, Cloudera, Redis, etc. O tipo de VM GPU é um tipo de VM especializado. Essas VMs são artilhadas com uma ou várias GPUs NVIDIA, e esse tipo foi basicamente projetado para workloads com uso intensivo de CPU, gráficos e visualização. A última família que nós temos aqui
a família HPC, que significa High Performance Compute. E as VMs da série H do Azure foram projetadas para oferecer alto desempenho, escalabilidade e eficiência para uma variedade de tipos de workload HPC, ou seja, uma coisa mais uma vez específica como GPU. Agora que nós falamos aqui dos tipos e das famílias de VM, é importante também entender as diferenças de discos e de imagens, ou como funciona essa parte do storage nas VMs. As imagens são VHDs, usados como referência para gerar discos de SO para as VMs. É como se fosse um template. E as VMs normalmente têm pelo menos dois discos. Um disco de SO, que é persistente, e um disco temporário, montado na unidade D se você estiver usando Windows. Se você estiver usando Linux, ele está ali numa partição à parte. Esse disco temporário não é persistente, ele é apenas um disco para armazenamento temporário. No caso do SQL, por exemplo, SQL Server, esse disco pode ser bom para se colocar TempDB, tendo obviamente vários cuidados quando se faz isso, mas ele é um disco bom para esse tipo de coisa, apesar de ter gente que diz que não é tão bom assim, porque o disco pode de repente desaparecer, ou ser feito um refresh do disco e você perder a instância cair por conta disso. Nunca vi isso acontecer e também acho que isso não acontece em qualquer tipo de disco. No disco Premium, por exemplo, nas VM Premium isso não acontece. Além disso, as VMs podem ter vários discos de dados, na verdade. Depende, obviamente, do tipo de VM que você escolher, mas você pode criar N discos de dados, separados, obviamente, do disco de SO, onde você coloca, por exemplo, no caso de uma base de dados, os arquivos de dados ali dentro, os logs, etc. Que ficam assim, você consegue ter duas coisas separadas e até facilita, inclusive, num cenário de que você tem um problema na sua VM, você cria uma VM nova com um SO novo, instala o produto e você simplesmente tem que fazer detach e attach dos discos na VM nova e você vai ter tudo ali, as suas bases de dados todas migradas sem muita dor. Na verdade, é simplesmente você fazer o attach da base de dados baseado no disco que você colocou na VM. Também é possível usar striping nos discos para poder se atingir um desempenho melhor. Se você pensa em ter um disco muito grande, melhor é fazer vários discos pequenos e mostrar isso como uma unidade lógica única para o sistema operativo, de forma a conseguir fazer uma distribuição melhor das leituras escritas em discos separados. Então, continuando aqui a falar sobre discos, existem diferentes tipos de storage que podem ser usados pelos discos de uma VM. Começando pelo HD Standard, que é um suporte de disco de baixo custo para VMs que executam workloads não sensíveis à latência. Os dados são armazenados em unidade de disco rígido e os IOPS podem variar de 500 a 2000. Ou seja, é um tipo de disco válido, é barato, mas não é bom para se colocar em VMs que precisam de performance em termos de disco. Okay? O segundo é o SSD Standard, que é uma opção de armazenamento econômica e é otimizado para workloads que precisam de desempenho consistente em níveis mais baixos de IOPS. Comparado com o HD Standard, esse oferece melhor disponibilidade, consistência, confiabilidade e latência. E os IOPS variam de 120 a 20 mil. Você pode ver aqui que já existe uma vantagem só olhando para a parte dos IOPS. E, no geral, como se sabe, os SSDs são melhores em termos de desempenho do que os HDs. Agora a gente começa a entrar aqui num outro nível, que é o SSD Premium, que são basicamente discos de alto desempenho e baixa latência, que são bons para ser utilizados em VMs com workloads intensos. Os SSD Premium são adequados para ambiente de produção, com altos requisitos de performance e disponibilidade também. Você pode inclusive migrar os discos de uma VM existente para SSD Premium, se você não tiver em Premium. E para finalizar, nós temos os Ultra Disks, que oferecem um excelente desempenho, tem uns valores muito altos de throughput, de IOP, e também uma latência bastante baixa.
Existe a possibilidade de alterar dinamicamente valores de desempenho do disco sem a necessidade de reiniciar a VM, o que traz também uma vantagem em termos de, uma maior vantagem em termos de disponibilidade, porque você pode alterar esses valores sem ter que deixar a VM indisponível, né? A capacidade desses ultradiscos pode variar de 4 GB até 64 TB, o que é muita coisa. Em termos de IOPS, a gente pode ter ultradiscos entre 120 mil até 160 mil IOPS. E agora com a tabela completa a gente pode perceber aqui a diferença de uma coisa para outra e por que o preço aumenta da direita para a esquerda. Enquanto você no Standard HD tem ali um máximo de 2.000 IOPS, você no mínimo tem 160 mil IOPS no UltraDisc. Dá para se perceber a diferença aqui só nesse simples detalhe. Mas obviamente, como eu falei na parte da escolha do tipo de VM, a gente tem que sempre prestar atenção no que nós vamos utilizar, no que vai ser necessário fazer naquela VM, de forma a escolher o tipo de VM adequado e o tipo de disco. Não adianta você ter um UltraDisc se você não tem não vai ter ali operações intensivas no disco na sua VM. Não é? Vai jogar dinheiro no lixo, basicamente. Então tem que se estudar muito bem o que vai ser feito. Então, no contexto da confiabilidade, existem dois conceitos importantes. O primeiro é fault domain. O fault domain é centrado no hardware, é basicamente um grupo de VMs que compartilham o mesmo hardware físico, sendo um ponto único de falha. O fault domain pode abranger vários racks físicos no data center do Azure, mas isso não é garantido. Isso significa que itens em diferentes fault domains têm a garantia de estar em hardwares diferentes. E esse aqui é o ponto-chave. Você num fault domain vai estar garantido de não ter nenhum dos itens que estão ali dentro daquele grupo colocado no mesmo rack ou no mesmo hardware de uma forma geral. Então, no caso de haver uma falha, isso vai atingir no máximo um dos componentes ali dentro. O segundo conceito é o update domain. E o update domain está relacionado com patching do OS e dos hosts das VMs. Um determinado fault domain pode hospedar vários update domains. De novo, um fault domain pode ter vários update domains, desde que todos os update domains estejam em determinado rack. Para finalizar esse slide, um conceito adicional de Availability Set, que por sua vez é um grupo lógico, ou seja, você vai criar um Availability Set e vai agrupar logicamente VMs. E esse Availability Set é capaz de isolar os recursos das VMs um do outro. Dessa forma, se ocorrer uma falha, apenas um subconjunto das suas VMs vai ser afetado. Mais uma coisa que ajuda a aumentar a disponibilidade do seu serviço. Então, nesse slide aqui, nós vamos mostrar como as VMs no Availability Set são dispostas entre os fault domains e os update domains. Então, nós vamos iniciar com 3 VMs, que vão estar no mesmo Availability Set e vão estar distribuídas em 3 fault domains diferentes. Isso, consequentemente, vai fazer com que elas fiquem em diferentes update domains. Ok? Então você tem aqui a instância da VM1, que está no fault domain 0 e update domain 0. A instância número 2 no fault domain 1 e update domain 1. E a instância número 3, que está no fault domain 2 e update domain 2. Então, olhando para esse panorama, a gente pode perceber que, no nosso caso, nunca uma VM vai ser atualizada ao mesmo tempo que a outra, porque todas estão em update domains diferentes e em fault domains diferentes também. Ou seja, nunca uma falha de hardware vai afetar todas as 3 VMs em simultâneo. Mas se nós adicionarmos mais 7 VMs nesse Availability Set, ele vai organizar as VMs em diferentes fault domains e nos respectivos update domains. Então vamos ver como é que isso vai ficar. Como você pode ver aqui, nós adicionamos mais 7 VMs, agora nós temos 10 VMs. E a gente começa a já ter alguns overlappings aqui. Por exemplo, nessa instância 4 aqui, o update domain é o 3, é o mesmo que da instância 9.
O fault domain dessa instância 7, da instância 1, da instância 4 e da 10 é tudo 0. Todas essas aqui são no fault domain 1 e todas essas aqui estão no fault domain 2. Isso diz tudo já, ou seja, quando você tem uma falha, um grupo de VMs vai ser afetado, mas outro grupo não. Quando você tiver um update, só as VMs que estão dentro do update domain, do mesmo update domain, vão ser afetadas e as outras todas vão continuar funcionando sem problema nenhum. Então, se um hack cair, por exemplo, vamos fazer aqui a animação, se o hack cair, e nesse caso é o hack do fault domain 0, a infraestrutura do Azure vai funcionar para realocar, vai trabalhar para relocando essas VMs afetadas em um novo hack. Enquanto isso, as outras VMs no mesmo availability set vão estar online conforme esperado, conforme nós acabamos de dizer. Ou seja, as VMs que estavam aqui no fault domain 0 sumiram nesse momento, mas as outras 6 VMs que estavam no mesmo availability set, mas distribuídas em diferentes fault domains, estão ali vivas e respondendo. Ok? Nesse slide aqui, nós vamos ilustrar a gestão de downtime quando se executa uma manutenção agendada, um update, por exemplo. A animação que eu vou passar agora mostra como uma atualização é propagada em cada fault domain, mostrando que isso é feito um de cada vez. Preste atenção aqui nos UDs, né? no UD0, UD3, verifiquem como é que isso vai ser feito, como é que vai aparecer, ok? Ou seja, a gente começa aqui no 0, depois vamos para o 1, depois o update domain 2, update domain 3, update domain 4 e a manutenção fica completa. Como você pode perceber, é feito o melhor possível para poder os update domains dentro de um fault domain nós temos diferentes update domains, e isso faz com que dentro de um grupo de hack, dentro de um fault domain, não se tenha mais do que uma VM down, nesse caso específico aqui, em simultâneo. Né? Vocês puderam presenciar isso nessa animação. Ok, então vamos entrar aqui para uma coisa mais conceptual, que é o conceito de N9s. O que são N9s? Basicamente podem ser 3 noves, 5 noves, qualquer número de 9, que é um conceito que é muito usado quando se está falando aqui de uptime, de SLAs, etc. E isso é frequentemente usado como uma abreviação para discutir tempo de atividade de um sistema. Alguns nomes padrão em torno desse conceito, como a gente pode ver na coluna description, que é essa segunda coluna aqui. No caso, aqui está a disponibilidade, nós temos aqui 90% de disponibilidade, e isso aqui significa que é uma disponibilidade unmanaged. No outro caso, um caso mais extremo aqui, por exemplo, quando você tem 5 noves, que é um 99,99% de disponibilidade, já passa a ser um sistema fault tolerant. Já é praticamente um 100%, apesar de você olhar para aqui no 99 e achar que já é. Mas o topo, o melhor que você pode ter aqui é o 99,99999, que é um monte de 9, basicamente. Isso aqui é considerado uma ultra availability. E o que é importante tirar daqui? É que baseado nessa porcentagem minúscula aqui, que é a diferença entre o 100% e o 99,99999, nós conseguimos saber o tempo em minutos esperado de downtime para esse serviço. No caso, a gente está falando de VMs. Mas para esse aqui, para o Ultra Availability, a gente pode esperar que nós tenhamos 0,05 minutos de downtime por ano, ou 0,01 minutos a cada 4 meses a VM, para a VM ficar down. Ou seja, olhando aqui para um número mais, como eu posso dizer, mais user-friendly, né? Sem ser um 0,05 minutos, porque ninguém sabe o que é isso.
No caso do Ultra Availability, em um ano você pode ter uma VM sem resposta durante 3 segundos. 3 segundos é muito pouco num período de um ano, sendo que esses 3 segundos não vão ser 3 segundos seguidos, vão ser 3 segundos espalhados em 365 dias. Pode acontecer um segundo no dia, pode acontecer milissegundos em outros dias, pode nunca acontecer. Isso aqui é o mínimo que eles garantem. Ok? De outra forma, quando nós temos a viability de 90%, que é considerado unmanaged, nós podemos ter até 52.596 minutos por ano de downtime, o que dá 5 semanas por ano. É muito tempo, 5 semanas. Ou seja, olhando aqui para essa comparação de número de noves e tempo por ano em que o seu serviço não está funcionando, você pode perceber que faz muita diferença o tal 0,0001% de SLA que eles dão a mais ou a menos, no caso. Ok? E a última coluna que nós temos aqui, esse FA rating, é a descrição do tipo de serviço que é mais adequado para cada tipo de SLA, para cada tipo de disponibilidade. Ou seja, no caso aqui do 99, que são 2 9 só, nós temos aqui um serviço, ou uma VM nesse caso, que é usada para rotinas. 99.9 já passa a ser essencial. Quando você tem 5 noves, que é o 99.999, já passa a ser uma VM ou um serviço crítico, que pode ficar no máximo 5 minutos fora do ar. E o topo aqui, que é o nosso Ultra Availability, é um Safety Critical, que já é uma coisa que não pode estar nunca fora do ar. E é praticamente isso que acontece, 3 segundos por ano é praticamente nunca. E outra coisa interessante de se ver aqui é a diferença que que um ponto percentual faz aqui. No caso 9 nesse caso. Você pode, sei lá, por exemplo, o Well Managed, nós temos aqui 9 horas por ano, enquanto você adiciona um 9zinho aqui do lado e ela passa a 1 hora. Pronto, é uma diferença grande, né? E a diferença maior ainda quando você tem 90% de disponibilidade e 99%, que passa de 5 semanas para 4 dias, que é uma coisa absurda, uma diferença muito grande. Então, isso é uma questão aqui muito importante também para se decidir o tipo de VM que você vai utilizar, porque cada VM te dá uma garantia e a forma que é arquitetada essa VM também te dá mais garantia ainda. Você pode criar uma VM fora de uma availability set, como nós mostramos aqui nos slides anteriores, e você vai saber, você consegue perceber rapidamente a diferença que é de se colocar dentro de uma availability set. Ou seja, uma VM fora de uma availability set não vai ter garantia de um serviço, na verdade, dentro de uma availability set não vai te dar garantia de que se tiver uma falha de hardware, você vai ter a VM funcionando rapidamente em outro lugar, ou o serviço vai continuar up. Da mesma forma que se houver um update, você não vai conseguir não vai conseguir garantir que o seu sistema não vai ficar parado ou que vai ser reiniciado por conta disso. Então, para todas as VMs que possuem 2 ou mais instâncias no mesmo availability set, a Microsoft vai garantir que você tenha conectividade a pelo menos uma VM, no mínimo durante 99,95% do tempo. 99,95%. Não cai aqui dentro, mas também não cai aqui. Ou seja, qualquer coisa entre Well Managed e Fault Tolerant. Ou seja, está entre 9 horas a 1 hora por ano de downtime possível. Tá? Mas isso é para VMs que estão na Availability Set e que tem pelo menos 2, ou seja, pode ser mais, quanto mais VM tiver, maior vai ser a disponibilidade. Então você vai ter a conectividade a VM no mínimo, vamos dizer, qualquer coisa entre 9 horas aliás, você vai ter um downtime no mínimo entre 9 horas e 1 hora, ou pode não ter, simplesmente downtime. Nesse caso específico aqui dos 99,95%, é um SLA que te garante que a VM não vai passar mais do que 4,38 horas de inatividade por ano. E conforme discutido nos slides anteriores, essa é a lista do que está incluído e do que não está incluído ao usar a Availability Set. Essa lista que está aqui no slide. Né? Então, o que está incluído aqui? Você tem uma proteção de falha,
você tem proteção a falhas do data center, como, por exemplo, falta de eletricidade, falha de rede, upgrade de hardware, manutenção de software, etc. E o que não está incluído? Não está incluído, por exemplo, quando você tem um problema dentro como pode ser, do contentor das virtual machines. Isso é uma parte que já é gerida pelo administrador do sistema, que é a parte do sistema operativo. Se você não consegue fazer a gestão do Windows, por exemplo, do Linux, de uma forma adequada, a Microsoft não pode fazer nada, até porque eles não podem entrar dentro do seu sistema e mexer em nada ali, porque isso é o seu âmbito ali, aquilo é coisa sua e eles estariam rompendo a sua privacidade. Ou seja, o que a gente pensa aqui o que está incluído é tudo que está do software instalado, do sistema instalado para fora, que tem a ver com hardware e tem a ver com a locação do data center, é garantido pela Microsoft. E o que está ali dentro da VM, que está instalado na VM, é da sua responsabilidade, ok? Então, essa conta dos 99,95% num Availability Set com pelo menos duas VMs garante falhas para esses casos aqui e não para casos em que depende de você, ok? Então, vamos falar agora rapidamente aqui sobre Scale Set, que é uma funcionalidade do Azure que permite criar e gerir um grupo de VMs idênticas e com balanceamento de carga. E os Scale Sets são ideais para clusters ou farms. O número de VMs aumenta ou diminui automaticamente em resposta à demanda ou mesmo baseado em agendamento. Isso significa que você pode ter não sei, uma farm que está respondendo a um web server e numa campanha de Natal você tem mais carga, por exemplo, e você vai ter ali automaticamente a gestão dessas VMs, sem ter necessidade de se logar e criar uma VM nova e configurar tudo manualmente. E assim que essa demanda, essa promoção passe, ou que esse impulso do consumidor ou dos visitantes do seu site diminua, tudo vai voltar a ser como era e o número de VMs vai baixar. Tá? E uma coisa importante aqui é que o número de VMs que pode estar no Scale Set é bastante alto. Você pode ter até 1000 instâncias de VM no Scale Set. Sem a utilização dos VMs Scale Set, você iria precisar gerir manualmente o escalonamento das VMs com algumas imagens já provisionadas. Né? Por exemplo, você pode criar uma VM, coloca ela online, faz a configuração, depois desliga a VM, deixa ela desalocada, né? E quando precisa, liga a VM ou as VMs de forma a dar mais horsepower ali no seu serviço, seja o que for o seu serviço. É uma coisa fazível, uma coisa possível, mas não é automática e você vai ter sempre um tempo de resposta muito maior do que no Scale Set. Para finalizar, ainda é possível tirar alguma vantagem dos webhooks, o que faz com que você receba notificações quando as operações de dimensionamento acontecem, seja elas um dimensionamento para cima ou para baixo. Então, agora para terminar, nós vamos falar aqui de redes. E vamos tentar entender aqui um pouco do conceito do que existe no Azure. Tá? E o primeiro conceito aqui é sobre Virtual Networks, ou conhecido também como VNet. E uma VNet pode ser descrita como uma rede privada, ou seja, uma rede sua dentro da rede do Azure. Você tem no Azure uma rede do Azure mesmo, que suporta tudo, e dentro dessa rede principal você tem sub-redes privadas e que só são utilizadas por quem criou ela ou por sistemas e pessoas que são autorizadas pelo criador, pelo dono dessa rede. Com uma VNet você pode usar outras funcionalidades, por exemplo, como balanceamento de carga, balanceadores de carga, Network Service Gateways, Application Gateways, endereço de IP público e etc. Também é possível fazer uma coisa que quem trabalha com rede conhece bem, que é o Network Peering,
ou seja, na Genesis a gente consegue fazer network peering, o que possibilita que duas VMs sejam mantidas como recursos separados, mas as VMs nessas virtual networks separadas possam se comunicar diretamente. Ok, você basicamente está abrindo conectividade entre duas virtual networks diferentes. Podem ainda ser definidos Network Security Groups, que contêm regras de SL e que permitem o controle do tráfego para instâncias de VMs em uma determinada virtual network. E os Network Security Groups podem ser associados a subnet ou a instâncias de VM. Você tem alguns níveis ali para associar esses Network Security Groups, muitas vezes referenciados nos artigos ou na documentação como NSG. Também existe uma outra coisa que são os Application Security Groups, que não vou passar muitos detalhes aqui, mas é mais uma forma de se organizar essas conectividades, porque você pode agrupar VMs em ASGs e colocar esses ASGs dentro das suas regras, permitindo ali conectividade entre ASGs. Você define funções para VMs, cria um ASG, coloca as VMs dentro dela e depois você tem que só definir a conectividade ou as regras baseadas nos ASGs que foram criados, ao invés de fazer VM por VM. Aí também permite uma organização muito melhor. Ok, essa foi a segunda parte, que foi uma parte aqui também bastante high level sobre as VMs, mas tentando entrar um pouquinho mais em detalhe do que nós entramos na primeira parte, onde nós falamos agora sobre as famílias e os tipos de VM, o porquê que existe essa separação de tipos, como os discos são alocados a VMs, os tipos de storage account que podem existir, as diferenças principais entre elas, sobre disponibilidade, alta disponibilidade com os availability sets, scale set e finalizando aqui com uma introdução muito rápida sobre rede, que é uma coisa que nós podemos até no futuro próximo fazer uma sessão dedicada a isso, porque tem muita coisa para se falar sobre rede, ok? Agradeço aqui a sua visualização e qualquer questão que vocês tenham podem me enviar um e-mail ou entrar em contato pelo Twitter, como vocês podem ver aí na tela. Um abraço e até a próxima.